Oi pessoal, sejam bem-vindos à terceira videoaula de estrutura de dados. E nessa videoaula nós vamos ver como adicionar um elemento no começo de uma lista. Na videoaula passada a gente viu o que seria uma lista, mais ou menos como criar uma lista e quase como adicionar um elemento. Agora a gente vai focar em como adicionar um elemento no começo da lista. Só que antes, eu vou só apagar todo aquele código que a gente fez na aula passada, que foi mais para demonstração, e melhorar tudo isso aqui. Eu vou trocar o nome da struct aqui, ó, para elemento, para como se fosse vários elementos, né, de uma lista. E essa função daqui, eu melhoro ela, vou dar um jeitinho aqui nela. Só que antes, vamos aqui ver de uma forma mais desenhada como que ficaria a gente criar um elemento e colocar ele no começo da lista. Então aqui, ó, como a gente viu na aula passada, uma lista tem mais ou menos esse formato daqui, ó. Vários elementos, um conectados no outro, e para a gente chegar num, a gente precisa do elemento anterior, porque isso é uma lista simplesmente ligada. Então olha aqui, ó, se eu quero chegar nesse elemento 15, o que eu tenho que fazer? É só pegar o elemento anterior aqui, ó, o elemento 14, e pegar o próximo dele, aí ó, assim que eu chego nesse 15. E nesse 14 aqui, ó, como que eu faço para chegar no 14? Eu pego o elemento 12 e vou pro próximo dele, né, tá vendo? Beleza, tranquilo. E para eu pegar esse elemento 12, eu não conseguiria pegar esse elemento 12, porque não tem nada apontando para ele, a não ser que eu crie um ponteiro, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu crio um ponteiro e aponto ele para esse elemento daqui, ó. Aí eu tenho uma lista tudo bonitinha, né, tudo certinho. Só que então, eu tenho uma lista aqui bem simples, né, de 3 elementos, e eu quero saber o quê? Como que eu vou adicionar um elemento no começo dessa lista? Para a gente adicionar um elemento, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria criar esse elemento, né? Então vamos criar esse elemento mais ou menos aqui, ó. Aí, ó, cria um elemento, ele vai ter qual valor? Pode ser qualquer número. Eu vou fingir que tem um número 10 aqui dentro. Aí, ó, cria um elemento de número 10. Agora, eu tenho que fazer ele ser o primeiro. Como que eu vou fazer esse elemento daqui, ele ser o primeiro? O começo tem que estar apontando para ele, né? Se o começo está apontando para ele, quer dizer que esse elemento 10 é o começo da lista, né? É o primeiro elemento. Então eu tenho que pegar o começo e apontar para ele, né? Então olha aqui, ó. O começo vai apontar para ele, beleza? Só que aqui tem um problema. Agora, lembra lá que eu falei aqui, ó? Como que a gente vai ter esse 12 aqui agora? Vai ter um problema, né? Como que a gente vai conseguir esse 12 daqui? Porque eu não tenho como acessar esse 12, eu preciso acessar esse 12 de alguma forma. E como eu acessava ele, é através do ponteiro. Eu tenho acesso a esse ponteiro daqui, mas eu não tenho acesso a esse 12 daqui. Então o que eu fazia antigamente? Colocava o começo apontando para ele. Agora o começo está apontando para outra coisa. Como que eu vou pegar esse elemento 12 daqui na programação? A não ser que eu faça as coisas de uma ordem diferente. Então eu não posso simplesmente pegar o começo e já ligar o 10 logo de cara. Eu tenho que, antes disso, conseguir salvar esse 12 daqui de outra forma, para eu poder pegar ele depois. Mas como que eu faria isso? Eu posso fazer de duas formas. Uma seria criando um ponteiro e salvando ele. Por exemplo, vou criar um ponteiro auxiliar. E esse ponteiro ele vai guardar o valor do 12. Aí depois eu faço esses processos, que seria o quê? O começo aponta para o próximo elemento aqui, e o elemento 10 aponta para o ponteiro auxiliar, que na prática vai estar apontando para esse 12 daqui, né? Aí, tá vendo? Eu posso fazer assim, ou se não, eu também posso fazer de um jeito mais fácil, né? Que seria o quê? Eu logo de cara aqui, ó, eu já faço o 10 apontar para o 12. Como que eu faço isso? Eu faço 10 apontar para o começo, mas o começo não aponta para o 12, então na prática eu vou estar fazendo o quê? O 10 apontar para o 12, aí ó, porque eu tenho acesso a esse 12 aqui agora. O 12 é o quê? É onde o começo está apontando. Então assim que eu criar o elemento, eu posso fazer o quê? Eu crio esse elemento, faço o próximo dele ser o antigo primeiro e faço o começo aqui, ó, apontar para o 10. Tá vendo? E assim eu vou fazer o quê? Esse elemento 10 virar o primeiro, ó. Na prática eu fiz o quê? Adicionei um elemento novo, eu criei, coloquei ele na lista, logo em primeiro lugar. Olha aqui, ó. Ele ficou em primeiro lugar, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas como que ficaria isso na parte do código? E outra, a gente também tem que se atentar com algumas coisas, né? Aqui, porque a lista ela tinha 3 elementos, né? Será que daria certo também se tivesse 2, 1, 0 elementos? Será que daria certo também? Vamos fazer um teste aqui, ó. E se a lista estivesse vazia? Se a lista estivesse vazia, é como se esse ponteiro daqui estivesse apontando para o nada, né? É como se ele estivesse apontando para o null. Então, se eu quero colocar um elemento novo aqui, o que eu tenho que fazer? Se eu for usar esse mesmo código aqui, ó, fazer o quê? O que eu tinha feito aqui em cima? O elemento que eu estou adicionando aponta para onde o começo estava apontando. E depois o começo aponta para ele. Então, como que ficaria aqui, ó? Então, fazendo a mesma ordem, eu vou criar um elemento, tá vendo? Criar um elemento aqui. Esse elemento daqui, ó, ele vai ter o valor 10. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele apontar para onde o começo está apontando, tá vendo? Pro nada.
e depois o começo vai começar a apontar para ele. Aí ó, mesmo assim, ainda deu certo, tá vendo? Mesmo assim, ainda consegui adicionar um elemento na lista tranquilamente. Deu certo da mesma forma. Então, esse código daqui, ó, essa daqui funcionaria para quando a lista tá vazia. E se tivesse um elemento, por exemplo? Vamos supor que aqui, ó, uma lista já tem um elemento só, né? Vamos tentar adicionar tipo um 20 aqui. Se eu fosse adicionar um 20, o que eu faria? Faria a mesma coisa, né? Primeiro, eu criaria um elemento, aí eu daria o valor para esse elemento, né? No caso, 20. E faria o quê? Esse elemento vai apontar para onde o começo está apontando, tá vendo? Para o 10 aqui no caso, então. Então, ele vai apontar para onde esse elemento, o começo aqui estava apontando. E o começo vai apontar para esse elemento que eu acabei de adicionar. Aí, ó, tá vendo? Deu certo, ainda da mesma forma. Eu consegui adicionar ele no começo da lista, né? Porque olha aqui, ó, o começo é o quê? O 20. Então, 20 é o primeiro elemento. Mas talvez uma coisa que poderia gerar dúvida seria o quê? Olha aqui, ó. Nesse momento aqui em específico, como que eu posso acessar esse 10? Seja pelo 20, o próximo do 20, né? Ou o começo. Mas esse 20, como que eu seria acesso a esse 20? Eu não tinha falado que eu não posso deixar um elemento vazio aqui? Eu não posso deixar um elemento vazio. Só que esse 20 daqui, ó, ele ainda está dentro da função, ele é uma variável lá. No caso aqui, a função ela não vai ter acabado. Ainda não chegou no fim do processo. Esse 20 daqui, eu ainda tenho controle sobre ele. Eu tenho como acessar ele facilmente. Mas nesse caso daqui, como estava antes, a lista, do começo aqui, ó. Quando a gente foi adicionar o 10, a lista só tinha esses elementos aqui, né? O que isso quer dizer? Que a lista já está desse jeito aqui. Anteriormente, talvez horas atrás, por exemplo, alguém usou um programa e adicionou esses 3 elementos aqui. Depois de um tempo, como que a gente teria acesso a cada um desses nós aqui? A gente tem acesso ao 15 como próximo do 14, o 14 como próximo do 12, e o 12 a gente não tinha acesso, a não ser que a gente salvasse no começo. Por isso que a gente não podia deixar esses 12 sozinhos, sem nada apontar para ele, pra gente guardar para ele. Aí esse 20 daqui, não é que não tem nada apontando para ele. A gente tem acesso a ele porque a gente vai criar ele numa função e vai ter uma coisinha apontando para ele. Que coisinha que é essa? Isso daqui, ó, tá vendo? A gente teria um ponteiro que tá apontando para ele, tá vendo aqui, ó? Acabei de criar um elemento e tem um ponteiro que tá apontando para ele. Quando essa função acabar aqui, a gente não vai ter mais acesso a esse ponteiro daqui. É o que estava acontecendo. É o que estava acontecendo com esse 12 daqui, ó. A gente anteriormente tinha criado ele e até a função acabar, a gente tinha o ponteiro que estava segurando ele, que é esse aqui, ó. Tinha um ponteiro segurando ele. Mas depois que essa função acabou, esse ponteiro daqui deixou de existir. Só existe o que a gente tinha criado dinamicamente, que era esse nó daqui. Dito isso, então, como que a gente faria esse processo de adicionar um elemento no começo da lista? Aqui então, vamos só recapitular o que a gente fez. Primeiro a gente criou um elemento e colocou o valor dentro dele. Então olha aqui, ó. Aqui a gente já tem uma função de criar um elemento, né? Tudo bonitinho, só que a gente ainda não está colocando o valor dentro dele, né? Então vamos colocar aqui, ó. Int valor, porque a gente pode criar com qualquer valor. Ele vai fazer o quê? Na verdade eu vou colocar int inglês mesmo, só para diferenciar a palavra. Ele vai fazer o quê? Então ele vai criar o elemento, ó, ele está criando, e vai colocar esse valor dentro do elemento. Então olha aqui, ó. Eu também, para organizar, eu vou mudar isso daqui, esse nome daqui, ó, para elemento criado, né? Para combinar, ficar tudo bonitinho. Então aqui, ó, elemento criado, a gente vai acessar a parte do valor e vai colocar o quê? O valor que a gente pediu para colocar aqui, ó. Então o que a gente está fazendo? Está criando o elemento e colocando o valor que a gente pediu aqui. Esse valor pode ser qualquer um. Aqui, ó, já estou criando o elemento, colocando o valor e retornando aonde que está esse elemento que eu acabei de criar. Tá vendo? Então depois que essa função acaba aqui, a gente não tem acesso a mais dados disso aqui. Só isso daqui a gente teria acesso se a gente guardar esse ponteiro daqui. Então a gente já fez uma função aqui para criar elemento, tudo bonitinho, tudo certinho. Então vamos fazer uma função aqui agora de adicionar um elemento no início. Então um void, porque ele não vai retornar nada, né? Adicionar no início. O que ele vai precisar? Ele vai precisar primeiro saber quem que é a lista, né? Ele precisa saber quem que é a lista para ele poder modificar a lista. Então, como que eu dou a lista para ele? É só dar esse começo daqui para ele, tá vendo? É só dar esse começo. E o que é esse começo daqui? No começo, eu vou até criar ele aqui, ó. O começo nada mais é do que um ponteiro, né? Aí, tá vendo? O começo nada mais é do que um ponteiro pro primeiro elemento, tá vendo? É isso aqui. Agora, pensa aqui comigo. Eu tenho que modificar esse ponteiro, né? Porque olha aqui, como que tava aqui antes. Antigamente ele tava apontando pro 12, eu tenho que modificar ele e fazer apontar pro 10. Então, talvez agora vai vir um negócio meio confuso. Que seria o quê? Se eu tenho um int, por exemplo, um int mesmo, vai, um negócio simples. Se eu tenho um int e eu quero fazer uma função que modifique esse int, o que eu faço? Eu crio um ponteiro para o int. E se eu tenho um ponteiro para o int, eu quero modificar o ponteiro. Se eu quero modificar o ponteiro, eu tenho que criar um ponteiro de ponteiro. Se eu quero modificar uma variável, crio um ponteiro para essa variável. Se eu quero modificar um ponteiro, eu crio um ponteiro para esse ponteiro. Isso daqui é o quê? É um ponteiro. Eu quero modificar esse ponteiro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar um ponteiro para esse ponteiro daqui. Aí, ó. Elemento
começo. Só recapitulando aqui também, que esses dois asteriscos, ele pode ficar tanto aqui quanto aqui, ó. É tudo a mesma coisa, é só escrevendo de formas diferentes. Então, assim, se você se sentir agoniado, pode deixar assim também, tá? Tá tranquilo. Então aqui, ó, o que eu vou precisar saber? Qual que é o começo e um ponteiro para ele, né? Porque eu vou precisar modificar esse ponteiro. E também eu preciso saber qual que é o número do que eu vou colocar aqui dentro, né? Qual que é o valor que eu tô colocando. No nosso exemplo aqui, eu tinha colocado o valor 10, né? Tinha colocado o valor 10. Então, por exemplo, aquele valor lá seria 10, né? Então, aqui, ó, perfeito aqui até então. Eu preciso então saber quem que é a lista, quem que é o comecinho da lista, né, para eu poder modificar ela. E também eu vou precisar saber o que? Qual que é o valor que eu tô adicionando. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tinha feito aqui, ó? Eu tinha criado esse 10, né? Então, vamos criar esse 10 aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, elemento, sei lá, colocar como novo elemento. Aí, ó, novo elemento vai ser o que? Eu vou pedir para criar um elemento aqui, ó. Aí, qual que é o valor que eu coloquei aqui? Pode ser 10, ó, 10. Só que no caso, se for 10, vai ser 10 para sempre, né? Eu quero fazer uma função que adiciona qualquer elemento. Qual que é o valor? Esse valor daqui, ó. Vou adicionar um elemento com esse valor daqui, ó. Então, eu vou colocar value aqui, ó. Então, beleza. Eu já tô criando um elemento com valor de value. Eu peço perdão pelo meu inglês, não sei se é muito bom. Agora que eu já criei esse elemento, o que eu tenho que fazer? Aqui no exemplo eu tinha feito o quê? Ele vai apontar para o mesmo lugar que o começo está apontando, não é? Porque se o começo apontava para o ex-primeiro elemento, eu tenho que fazer o novo primeiro elemento apontar para o segundo, né? Apontar para o próximo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele apontar para o próximo elemento, que no caso seria o comecinho, né? Então ele vai apontar justamente para onde está o começo. Só que olha aqui, ó. Aqui ele vai dar um negócio de errado, né? E o que é isso que ele tá dando de errado? Aí, ó, no caso ele não mostrou o erro aqui. E quando eu dou o start, ele dá um problema aqui. O que é esse problema que tá dando? Porque olha aqui, ó. Esse aqui é um ponteiro de elemento. E o que eu criei aqui? Um ponteiro de elemento. Então o que eu tenho que fazer? Eu não quero acessar, eu não quero o endereço do ponteiro. Eu só quero o quê? O que ele tá guardando. Aí, ó. Aí agora se eu for dar o start aqui, ó. Ele também deu algum problema. Esse problema daqui, ó. O que ele tá falando? O problema tá justamente nisso daqui, ó. É porque eu esqueci de mudar o número aqui, ó. Vai dar um probleminha. Agora aqui, ó. Só mostrando que antes ele não tava certo. Quando eu colocava desse jeito daqui, ó. Ele não dava certo. Porque o que tava acontecendo? Eu tava tentando colocar um ponteiro de ponteiro no lugar de um ponteiro comum. Aí se eu colocar desse jeito daqui. Aí aqui, ó. Vou até limpar o terminal aqui. Ele rodou perfeitamente, tá vendo? Ele parou de acusar que deu problema. Mas por que eu preciso colocar dessa forma daqui? Porque olha aqui, ó. Eu tenho um ponteiro de um ponteiro. Se eu quero acessar só o ponteiro que tá dentro desse ponteiro, eu coloco desse jeito aqui, ó. Então aqui, ó. Vai até o que esse ponteiro tá apontando. Esse ponteiro tá apontando pro quê? Pro começo. Então pega o começo, né? Em outras palavras. Então aqui, ó. Eu já falei que o próximo elemento é justamente aonde estava o ex-primeiro elemento. Então agora só falta a gente fazer o quê? O começo apontar pro elemento que a gente acabou de criar. Porque a gente quer o quê? Adicionar no início. Então esse elemento que eu acabei de criar é o novo início, né? Então eu vou colocar aqui, ó. O começo. Agora vai ser justamente esse novo elemento aqui, ó, que eu acabei de criar, tá vendo? Agora então, ele vai apontar para o elemento que eu acabei de criar. Observando que isso aqui, ó, é um ponteiro de um ponteiro, então, eu peguei, com isso aqui, ó, eu pego o ponteiro, e isso aqui também é um ponteiro, né? Então dá certinho, atribuindo um ponteiro no ponteiro. E agora, se eu for dar insert, ele tá rodando perfeitamente. Só que se ele tá rodando, não quer dizer necessariamente que o código tá certo, né? Vamos ver aqui se tá adicionando bonitinho. Para testar esse código, eu vou fazer um programa simples, que toda vez que eu escrever o número, ele já vai adicionar do primeiro elemento aqui, ó. Então aqui, ó, ele já criou uma lista aqui, tudo bonitinho. E eu vou fazer aqui, ó, um while que vai correr infinitamente até eu parar. Um negócio bem simplesinho, só pra gente conseguir testar o nosso programa e ver se essa função daqui, se ela tá funcionando perfeitamente. Então para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um while que ele sempre vai pedir algum número aqui pra mim, ó. Eu vou digitar algum número, ele vai fazer o quê? Esse número que eu acabei de adicionar, ele vai adicionar no início, tá vendo? Aí, ó, justamente aqui, ó, ele pede o endereço de um ponteiro, né? Então aqui, ó, endereço de um ponteiro, já que é um ponteiro de ponteiro, e o valor que eu acabei de escrever. Então é para ele pegar esse valor que eu acabei de escrever e mostrar. Aí, logo depois que ele fazer isso, ele vai limpar a tela. Esse aqui é um comando para limpar a tela. Eu só coloquei só a fim de teste, só para não ficar um negócio muito poluído. E logo depois disso, eu vou fazer mostrar a lista. Essa função de mostrar a lista aqui, eu vou escrever ela aqui em cima. Observe que mostrar a lista, ela não precisa modificar o primeiro elemento. Ela só precisa saber quem que é a lista, né? Daqui, ó. Ela só vai precisar saber quem que é a lista. Aí, ó. Então, se eu vou passar o comecinho aqui para ela, ela vai mostrar a lista. Como que ela vai fazer para mostrar a lista?
Olha aqui o que ela tem que fazer. Você vê aqui, ó. Eu tenho o começo, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pro primeiro elemento, mostro ele. Vou pro próximo, mostro ele. Vou pro próximo, mostro ele. Vou pro próximo, mostro ele. Tá vendo? É um negócio bem tranquilinho de fazer. Então, primeiro, se ele vai ter que sempre ficar indo no próximo, assim, ó, repetidas vezes, eu vou ter que usar um while, né? Ou um sistema de repetição. Pode ser qualquer um deles. Nesse caso aqui, eu acho que vai ser melhor o while. Qual que vai ser a nossa condição de parada? Você concorda comigo que ele só vai ter que ir pro próximo enquanto ele ainda tiver um próximo? Por exemplo, aqui ó, ele vai pro 10, depois pro 12, pro 14, pro 15, no 15 ele para. Mas como que ele vai saber que o 15 ele tem que parar? Porque é o último elemento. Como que ele sabe que é o último elemento? É porque o 15 ele não tem o próximo, tá vendo? O 15 não tem um próximo. Então o que eu vou fazer aqui ó? Primeiro, eu vou criar um ponteiro auxiliar. Um ponteiro auxiliar é só para ajudar a gente. Vai ser esse ponteiro auxiliar que ele vai ficar indo de 1 em 1 para a gente conseguir printar tudo certinho. E ele vai começar do começo, aí ó. No caso aqui é a lista que chama, né? Então aqui ó, eu vou criar um ponteiro auxiliar que vai ficar indo de 1 em 1, ele vai ficar sempre indo pro próximo. E ele vai começar justamente do comecinho da lista, né? Aí, ó, vai começar do comecinho da lista. Então, o código aqui ó, ele vai ficar rodando, indo sempre pro próximo, quando? Quando haver um próximo, né? Então aqui ó, se o próximo existir, tá vendo? Se o próximo for diferente de nulo, tá vendo? Se tiver um próximo elemento, quer dizer que eu ainda não cheguei no último. Só que nesse caso aqui, ele ainda vai dar um problema. Porque é o quê? Enquanto ele tiver o próximo, isso quer dizer o quê? O último aqui ó, ele não tem o próximo, né? Se ele não tem o próximo, assim que ele chegar nesse último daqui, ele vai parar. Se ele vai parar, não é isso necessariamente que a gente quer, né? Então a gente pode fazer o quê? Enquanto o ponteiro aqui ó, ele existir, né? Porque olha aqui ó, esse último daqui ó, ele tá apontando na prática para o quê? Pro nulo, né? Ele não tá apontando para nada. Então aqui ó, o ponteiro auxiliar. Na primeira vez ele vai apontar para cá, depois para cá, depois para cá, depois para cá e depois pro nulo. Tá vendo? Ele tá apontando pro nada. Se ele tá apontando pro nada, quer dizer que a lista já acabou, né? Se a lista já acabou, o que eu vou fazer aqui ó? Isso quer dizer que ele não tá mais existindo, né? Ele não tá apontando para nada. Se ele não tá apontando para nada, esse while daqui não vai mais ocorrer. Ele só pode ocorrer enquanto a gente ainda estiver apontando para alguma coisa, né? Então, a gente já fez o while que vai funcionar tudo certinho. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai printar, né? Colocar uma porcentagem dele aqui, ó. Ele vai sempre printar. Ele vai printar o quê? O valor do elemento, né? Aqui, ó. O valor do elemento. Então, vai printar o valor do elemento. E depois que ele printar, a gente tem que falar. Você já imprimiu agora? Agora vai pro próximo. Como que a gente faz isso? Ele agora vai ter o valor do próximo. Aí, ó, ele agora vai pro próximo. Então, olha aqui, ó. Ele vai ficar rodando até que ele chega no final da lista, até que ele chega no nada, né? Aí ele para. Então, ele vai sempre ficar fazendo o quê? Vai ficar printando os valores de pouco em pouco e vai indo pro próximo. Printa, vai pro próximo. Printa, vai pro próximo. Printa e vai pro próximo. Ele vai sempre ficar assim. E no finalzinho aqui, ó, pra ficar bonitinho, vai fazer o quê? Quando ele acabar de imprimir tudo, vai dar uma quebra de linha aqui, ó. Só pra ficar bonitinho. Agora, vamos ver aqui se mostrar a lista tá funcionando. Vamos ver se tudo aqui agora tá funcionando, né? Testando aqui o código já quebrou, né? Provavelmente por causa desse E aqui, ó, que eu esqueci de colocar esse E comercial, peço perdão por isso. Agora, antes de fazer o teste, ainda tem um detalhezinho aqui que a gente esqueceu de colocar. Que seria o quê? E se a lista estiver vazia? Se a lista estiver vazia, o começo tem que estar apontando para o null, né? Só que olha aqui, esse começo, ele não está apontando para o null. Esse ponteiro ainda não foi inicializado. Como que eu faço para inicializar esse vetor? Se eu não inicializar ele, ó, se eu deixar do jeito que está, olha aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, o 12 aqui, e quando for colocar o 12, ó, o código quebra. Por que ele quebrou? Ele ainda mostrou um 0 aqui. Por que ele está fazendo isso? Porque esse ponteiro aqui, ó, ele está apontando para algum lugar que não devia. Ele não está com nada dentro dele. A gente tem que colocar o nada dentro dele. Então a gente tem que colocar aqui, ó. Tem que inicializar ele com null. Agora que a gente inicializou ele, vai rodar perfeitamente o código. Olha aqui, ó. Colocando para rodar, vamos colocar o 10 na lista, ó. Aí, ó, já mostrou a lista. A lista ela tem o elemento 10 aqui. Vamos colocar o elemento 12 aqui, ó. Vamos ver se está adicionando no começo. Está adicionando no começo, tá vendo? Vamos colocar agora o elemento 13, ó. Está adicionando no começo também, tá vendo? Olha que beleza. Vou colocar o elemento 90. Tá adicionando no começo também. Se eu colocar o elemento 45, tá também adicionado no começo, tá vendo? Tá sempre adicionando no começo e tá mostrando. Olha, ó. Tá funcionando perfeitamente aqui. E se eu sem querer digitar uma palavra, aí o código quebra. Por que ele tá quebrando? Porque olha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui pra parar com isso aqui, ó. Vou limpar a tela também. Ele tá quebrando justamente porque aqui, ó, não tem uma verificação de letras. Aqui, para ficar um programa mais completinho, tinha que colocar uma verificação de letras. Se eu colocar alguma letra, ele
faz tal coisa, ele não faz nada. Se eu colocar algum número, aí ele funciona corretamente. Eu teria que fazer uma verificação aqui. Mas aqui, como é um negócio mais simples, só pra gente testar se essa função daqui, ó, que é o foco do vídeo, se ela tá funcionando, então eu vou deixar do jeitinho que tá aqui mesmo. Então, essa foi a videoaula. Esse aqui é o comecinho de lista, que a gente começou a mexer com a lista mesmo na prática. Começou aqui, ó, a também percorrer a lista, ó, fazer sempre ali o que? Ir pro próximo elemento e ficar indo de um em um até chegar no outro. A gente sempre vai usar isso aqui, ó, basicamente em quase tudo. Então assim, a gente viu como percorrer uma lista, também como mostrar a lista, né, como criar um elemento de um jeito mais simples, de um jeito mais prático, e também como adicionar o elemento no começo da lista, né. Aí agora, de fato, a gente começou a mexer com a lista. Então a lista aqui, ó, fazendo só essa parte do código, ficaria um pouco mais complicado do que a gente ir desenhando. Então a gente pegar a lógica na parte do desenho, para depois a gente entrar na parte de programação, é uma prática muito boa e por isso que eu sempre recomendo que você desenhe. Então, essa foi a videoaula, talvez foi uma videoaula um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil de entender. Só que qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar tentando responder. E até a próxima videoaula.